Você está no Apareça e Cresça, o podcast onde sua voz ganha força, sua mensagem encontra espaço e sua presença se transforma em autoridade. Porque crescer começa com aparecer. Então apareça e cresça. Estamos dando início a mais um Apareça e Cresça e desta vez com uma maravilhosa, ela que é nutricionista, ela que tem um método e agora também empreendedora, na verdade você sempre foi empreendedora, Sim. né? E esse bate-papo vai ser muito gostoso e inclusive, gente, estou aqui com uma mulher que é multipotencial. Já falou um pouquinho sobre isso, mas nós vamos falar um pouquinho hoje, não só sobre você como Laís, né? Mas também com esse comportamento. Porque eu falo, gente, como psicóloga, que muitas vezes só quem é multipotencial entende multipotencial. E aqui nos bastidores, estávamos conversando. Eu falei, gente, me identifiquei aqui com várias coisas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo hoje, né? Eu já te stalkeei. Somos uma dupla em potencial. Em potencial, já stalkeei ela na rede social, já tinha assim... E algumas dúvidas que já esclareci por trás dos bastidores. E assim, Laís, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse pra gente quem é a Laís por trás do jaleco, por trás dos bastidores. Porque nós vamos... preparei aqui até umas perguntinhas, tô com uma colinha, porque, gente, mulher multipotencial, não dá pra gravar só na mente. Pois Porque é. vocês vão ver o tanto de multitarefas que essa mulher desempenha e projetos incríveis que ela desenvolve. Mas, às vezes, a gente vê uma pessoa desenvolvendo um projeto incrível e pensa assim, sempre foi fácil, foi sorte. Não foi assim, é isso que nós vamos falar hoje, né, Laís? Pois é verdade. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço por estar Cresça. aqui. É uma grande honra depois de a gente tentar 3 vezes, né? Mas deu por ser certo. multitarefas, Exato. a gente acaba mesmo tentando se organizar. O que eu posso falar em relação a mim, que eu acho importante, que nós conversamos até nos bastidores, né? Eu cresci sem o meu pai presente. Minha mãe me teve com 16 anos, então me teve muito jovem. Eu morei a maior parte da minha vida, né? Eu tô com 33, com a minha avó, basicamente a metade do meu tempo. Então, assim, eu sofri muito com a ausência dos dois, porque por mais que eu tivesse com a minha mãe nos finais de semana ou por ligação, não é a mesma coisa, né? Então, por trás de tudo isso, existe uma menininha que sofreu bastante e precisou aprender a ser forte para as pessoas não me machucarem. Então, eu fui testando tanto essa aparência de forte, que eu consegui criar essa fortaleza dentro de mim, mas sem perder a minha essência. Porque, na verdade, eu sou muito sensível mesmo, né? Mas, graças a Deus, para os negócios eu consigo ter essa sensibilidade, mas ao mesmo tempo uma compaixão. Minhas equipes geralmente me chamam de Miranda, sabe? Daquele Veste Prada. Então, aí eles falam, né? Você é objetiva, às vezes é durona, mas na verdade tudo que você faz é para ajudar a gente. Então, assim, essa sou eu. Eu parto do princípio, você que é psicóloga sabe, muitas das nossas fraquezas, dificuldades vêm da nossa infância mesmo, né? E eu tive essa dificuldade com paternidade, eu nunca tive nenhum homem como pai pra mim, nenhum padrasto, pai mesmo. Hoje em dia eu tenho meu padrasto, considero muito ele, mas ninguém vai substituir, né? Verdade. Essa figura. Então, por trás do jaleco, eu sou uma mãe, sou uma esposa, sou uma filha, sou uma grande amiga, sou uma empreendedora, uma criadora de projetos e também sou eu, uma pessoa que... A visão é conseguir ajudar outras pessoas. Então, eu tenho esse desejo, ajudar as pessoas a chegarem aonde elas querem. Essa sou eu. Sensacional. E eu tive a oportunidade de fazer a cobertura do seu evento. E assim, antes de falar sobre isso, que foi um evento assim, incrível, fiquei encantada com a estrutura, inclusive, do evento. Falei, meu Deus, que mulher gigante. Eu queria falar um pouquinho sobre a sua profissão de nutricionista. Hoje, como você atende, o que você atua, eu vi que você tem vários projetos referentes a isso. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Que você falasse um pouco sobre essa sua função de nutricionista. Mas antes de falar, como você chegou a ser nutricionista? Sim. Foi uma coisa assim, eu
cresci falando que ia ser nutricionista, de repente virei nutricionista. Conta pra gente. Eu não cresci falando que ia ser nutricionista. Na verdade, eu acho que quando eu era nova, quase não se via a profissão, né, de nutrição. E eu lembro, a única coisa que eu lembro é que minha avó queria que eu fosse aeromoça. Pronto. E eu iniciei na fase da faculdade em Direito. E que eu achava muito bacana, porque eu sou curiosa. Mas não me identificava ali em processos, né? Eu sempre fui uma pessoa um pouco reativa, acho que não ia dar muito certo. Mas a nutrição aconteceu para mim porque desde cedo eu sempre frequentei academia. E sempre vivi o efeito sanfona, que a maioria das mulheres vivem e tem dificuldade. Então, assim, eu sofria na pele o que hoje eu cuido. Então, eu comecei a ir a alguns nutricionistas para poder me acompanhar enquanto eu treinava. E eu não gostava do atendimento. Eu achava o atendimento muito fraco. Faltava alguma coisa naquele atendimento ali. Então, depois de ter passado pela faculdade de Direito e ter desistido, eu e minha mãe conversando, ela que me deu a ideia. Que O legal. que você acha de ser nutricionista? Eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu comecei a pesquisar sobre nutrição, olhar currículo, grade nutricional, a grade de nutrição, ver o que eu gostava ali, se eu realmente gostava ou não, né? Aí eu falei, tá, vou tentar. Aí eu fui lá, fiz a minha matrícula e desde o primeiro período eu me apaixonei. Eu ia em todos os cursos que eu não entendia nada, eu me achava a pessoa mais burra do mundo. Ia curso de exame laboratorial, eu ficava assim, meu Deus do céu, o que é isso? Viajava para congresso, eu saía do trabalho que eu tinha, eu trabalhava para minha mãe, ela tinha uma loja infantil, de roupa infantil. Eu cheguei no momento que eu falei, mãe, eu quero me dedicar só à faculdade agora. Eu era monitora de disciplina, eu era líder da equipe de pesquisa de nutrição da faculdade. Então, assim, eu vivia a nutrição. Você envolveu mesmo, né? Mas aí por quê? Por causa do meu lado empreendedor. Então, eu sempre fui líder. Eu era líder da turma também. Então, assim, eu sempre tava... Te entendo completamente. Tava sempre na frente. A parte da nossa formatura, eu era lá a representante da formatura. Era uma coisa assim que você era escolhida, né? Exatamente. Eu tava na frente de tudo. Mas eu me apaixonei pela nutrição no atendimento. Que eu acho que é o que me move, como eu falei no início. Que é o acolhimento, né? Sem a gente entender o outro, apesar da gente hoje... viver com tecnologia, e com certeza a nutrição tem muitas tecnologias, nunca vai substituir o ser humano. Né? Nós precisamos do afeto, do carinho, da atenção. Eu costumo brincar que a minha IA tem até nome. Mas eu não dou um abraço nela, eu não dou aperto de mão, eu não olho nos olhos dela. Então, assim, o diferencial meu, que eu busquei dentro da nutrição, é o atendimento ao cliente. A escuta ativa, e olhar bem profundamente dentro dele. Não só no que você come hoje, o que você está comendo à tarde, à noite, não. Mas como é a sua vida, como é o seu relacionamento, como é o seu casamento, seu dia a dia. Então, assim, o motivo de fazer nutrição era melhorar esse atendimento que eu não encontrava nas outras pessoas, e eu sentia que era isso. Era a falta de empatia com o outro, né? Eu chegava na sala para ser atendida, oi, senta aí, sobe na balança. Tanto, tá bom, come isso aqui, toma, tchau. Era isso. Então, eu queria mudar. É como se tivesse lidando com pessoas iguais. Exatamente. Né? Não, e é como você disse, né? Tá bem, assim, envolvido. A reeducação alimentar ou a educação alimentar, ela tem muito a ver com o comportamento, com a emoção, com vivências. Exato. Então, não é só sobre o que você come. Ao contrário, às vezes você come por causa de situações que você vive, ou deixa de comer também por isso. Exatamente. Né? Então... toda a área defende e levanta sua bandeira, né? Mas eu levanto muito a bandeira da psicologia, justamente por conta disso. Porque eu falo para todo mundo, até quando eu era da outra empresa, indicava muito que eles fizessem curso após em comportamento, nutrição comportamental. Porque eu sempre falei, gente, não adianta você saber fazer, montar a melhor dieta do mundo, o planejamento mais lindo. Se você não entender o comportamento dessa pessoa, você não vai ter resultado, ela não vai voltar mais. E ela vai colocar ainda a responsabilidade no profissional. Com certeza. Falar, profissional horrível, que não deu certo, e vai sempre ir buscando outras, mas ela precisa apenas olhar para ela e conseguir se entender. E se você vê, outra coisa que acontecia também, chegava muito no meu consultório paciente que já foi em vários nutricionistas. E aí eu entendia, não era nutricionista, é a pessoa, porque ela não estava tratando ela, a cabeça dela. Então ela não ia conseguir fazer o planejamento.
E às vezes eu não precisava nem fazer um planejamento alimentar. O fato de eu conversar com essa pessoa, entender, fazer ela se enxergar, não é enxergar um corpo, enxergar a situação onde ela estava, já mudava a vida dela. É incrível. Entende? É. Então, essa parte de comportamento, atendimento humanizado, é a área que eu mais amo na nutrição. Eu acho que esse é o diferencial dentro do consultório. Porque calcular dieta, isso daí você aprende a fazer até no YouTube, te ensinam a fazer. Mas a tratar uma pessoa, olhar o problema dela como um todo, é muito difícil. E é bem interessante, porque assim, né, conversando com você nos bastidores e até nas nossas conversas anteriores, eu falo muito hoje que um grande desafio nessa rede social, nesse mundo digital, é ser verdadeiro. Mas quando eu falo verdadeiro, é vida real mesmo. E é legal porque você está passando por um processo de transição, né? Você agora é mãe. Sim. Né? Tem quantos anos seu filhinho? Tem 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Então, assim, lá atrás, a nutrição te escolheu e você já conseguiu identificar algumas coisas que eram coisas que você não queria e com isso você conseguiu métodos para criar métodos do que era legal para as pessoas. E agora, você está vivendo uma nova fase desse processo, porque quando você fala sobre empatia, é bem interessante, porque você realmente está vivendo na pele, e aí você sabe como é a mudança de hormônio, como todos os processos que a mulher passa, e você está passando e voltando. Então, fala um pouquinho, né, desse trabalho que você faz e desse processo que você está vivendo agora. Assim, Faz sentido isso que eu perguntei? Sim, desse processo que está passando agora, do retorno, creio eu, né? Sim. De retornar ao corpo. Sim, sim. Que é uma mudança que às vezes a gente vê assim, a Virgínia, ela foi lá, teve um filho, 1 semana depois ela estava reta, lipada e tal. E você está passando pelo processo e mostrando para as pessoas reais. Porque não é todo mundo que tem a realidade da Virgínia. A realidade dela é completamente diferente. Isso, aí eu quero ser igual a Virgínia. Semana que vem as pessoas se sentem mal por não conseguirem, né? Isso, mas é um outro contexto. E você tá vivendo isso. Eu demorei mais ou menos 1 ano para voltar a me cuidar. Eu tava tão desesperada, assim, se eu tô sendo uma boa mãe ou não, certo ou errada. Eu demorei 1 ano para voltar a me cuidar. Né? Então, digamos aí que tem 6 meses que eu voltei a me cuidar. Meu peso estava numa fase boa quando eu engravidei. Na verdade, eu estava ali pesando... Eu já tinha até subido um pouquinho de peso ali. Estava com 71 quilos quando eu engravidei. E cheguei na gravidez a 90 quilos. E assim, só tinha a barriga. Porque minha perna e meu braço era a mesma coisa de antes. Mas depois que eu tive bebê, eu perdi muito peso. Cheguei a ficar com 67, porque eu entrei em depressão pós-parto, que é super normal. E aí eu perdi todo o peso. Mas depois que passou esse período, eu ganhei tudo de novo. E voltei a 90 quilos. Agora eu voltei a 73 para tentar chegar no meu peso que eu gosto, que é 65. E assim, isso enquanto mãe, como mulher, como jovem, digamos assim, e quanto nutricionista, é um peso muito grande. Uhum. Porque as pessoas falam, a aparência não importa. Importa sim, principalmente quando você trabalha com saúde. Só que a gente tem que entender que o nosso corpo tem um tempo. Se você levou 9 meses para gerir uma criança e depois você ainda amamentou, o teu hormônio não voltou ao lugar ainda, né? Os hormônios, eles variam ainda até completar 2 anos, até a criança completar 2 anos. Ou seja, eu ainda tenho um tempo aí de variação hormonal. Então, é muito difícil o processo de você voltar ao seu corpo. Então, hoje, se eu atendo mulheres que tiveram filho ou que vão ter, eu já sei preparar o caminho para elas. Uhum. Já sei confortá-las e já sei até como resgatá-las mais rápido do que eu me resgatei, porque eu treinei comigo mesma. Né? Mas foi muito difícil, mas eu também tomei uma decisão. Falei, não, agora eu vou cuidar de mim, vou cuidar do meu corpo, porque eu estando bem e feliz, meu filho também vai estar. E agora eu tô voltando a trabalhar, tô voltando, né, a cuidar de outras pessoas, eu preciso estar bem para isso. Então, assim, é um processo bem difícil, mas foi mais uma etapa que eu passei na minha vida que me fez ainda mais querer trabalhar com mulheres, de tão diferente que é, né? Imagino. Então, e nesse processo da gravidez, do filho, você criou um projeto que é o Saúde Feminina 360. Isso.
Então, assim, conta pra gente por que, né, quando surgiu esse projeto e, inclusive, foi nesse processo, né, Sim, de mãe, de sim. amamentar, de como foi pra você, o que é esse projeto, Sim. quando você decidiu criar esse projeto. Eu já tinha decidido criar esse projeto antes de sair da empresa que eu trabalhava, né? Mas, como eu te falei, eu sou bem antecipada, né? Eu já preparo todo ano, então eu já tinha preparado o ano de 2025 inteiro para a empresa, de tudo que eu iria fazer de projeto aqui no estado do Rio, mas eu acabei sendo demitida e eu não ia deixar o meu projeto morrer. No entanto, que eu tinha criado uns 6 projetos, eu acabei com todos e foquei só nesse. Por quê? 80% dos meus pacientes sempre foram mulheres. E elas que sempre precisaram que eu pegasse na mão e cuidasse. Como filha, sabe? De toda semana, como é que você tá, o que tá passando, o que tá acontecendo. De às vezes elas irem na consulta só para conversar. Não era nem para se pesar, para dizer que o alimento não estava legal ou não. Eu falava o seguinte: olha, sua alimentação vai continuar a mesma porque você não fez nada do combinado, mas vamos sentar aqui conversar e saber o que está acontecendo. Então, assim, os outros 20% que eu atendia, que eram homens, eles não precisavam tanto desse acolhimento. Era assim, ele quer, ele faz, porque o homem é linear. Então, eu passava um planejamento para eles, eu conversava, eu explicava como é que tinha que ser feito, eles faziam, traziam resultados maravilhosos. E eu poderia escolher atendê-los, porque seria muito mais fácil, eu ganharia o mesmo dinheiro. Uhum. Mas eu decidi que não. Daria até menos trabalho. Menos trabalho, muito menos trabalho. O homem é completamente diferente. Só que, como mulher, eu achei importante ajudar essas mulheres. E por eu ter esse carinho enorme com a psicologia e na escutativa com o outro, eu falei, não, peraí, a gente precisa entender melhor essas mulheres e os homens precisam entender as mulheres. Porque quando a gente fala do projeto Saúde Feminina 360, a gente não está falando de um projeto que envolve mulheres. A gente está falando de um projeto que envolve pessoas que cuidam de mulheres. E dentro desse processo estão homens que não fazem a menor ideia do que a gente passa. Uhum. Né? Porque outros profissionais, mulheres, podem até entender o que acontece com a outra mulher, se colocar no lugar e atender, mas os homens não. Não, eles verdade. Estão completamente ausentes, né? E teve um ponto que foi muito marcante para mim nesse evento que eu fiquei, gente, nós precisamos fazer muitos cursos, muitos eventos. O profissional não sabia que o ciclo hormonal alterava o exame de sangue. Ele não sabia que a fase hormonal daria alteração. E eu fiquei assim, meu Deus, imagina esse profissional cuidando da mulher em uma academia, dando um treino, sem saber a alteração, sabe? O que acontece. Então, assim, a mulher, ela tem alteração... Eu até falei isso em um dos vídeos meus, que a mulher, ela vive de fases desde que ela nasce. Então, até morrer, ela tá vivendo de fases. Exatamente. Então, a gente precisa aprender mais sobre isso. Então, como minhas pacientes sempre foram mulheres, e eu sempre gostei de ajudar as mulheres, e eu tenho essa causa, assim... E talvez porque eu cresci com a minha mãe. Um legado, né? Eu cresci com a minha mãe. Então, assim... Não sei te explicar. Acho que eu nasci para isso. Eu acredito que assim como a sua profissão te escolheu, você foi trilhando passos para o seu desígnio mesmo. É como se fosse uma missão de vida. É um movimento, né? Exato. Um movimento de... Eu sei que os homens também precisam de ajuda. Existem várias doenças masculinas que não se falam muito, que nem têm acesso à saúde pública, mas nós mulheres somos a maioria, né, no mundo, e nós conquistamos muitas coisas há pouco tempo. Uhum. Então, assim, eu, Laís, decidi focar nas mulheres. Me desculpem os homens, mas eu preferi focar nas mulheres. Mas vão ter pessoas que vão cuidar dos homens. E os homens cuidam deles mesmos por isso também. Exato. Por isso que eu falo que tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Né? E eu vejo que no seu posicionamento, tanto na rede social, quanto no seu evento, você fala com muita propriedade sobre liderança e expansão. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também como você consegue lidar assim com todo essas áreas, né? Liderança, desenvolvimento pessoal, saúde, conectar isso tudo.
Na verdade é o que você falou, é conectar, né? Eu acredito que para a gente conseguir ser um bom empreendedor, a gente tem que ter uma boa saúde. Então, a gente tem que estar com a mente fortalecida, o corpo fortalecido, e isso acaba gerando engajamento um entre o outro. Então, eu consigo trabalhar com a área da saúde, como nutricionista, atendendo. Isso também eu acabo trazendo para mim, para o meu corpo, para eu poder ter saúde, para conseguir empreender. E o empreendedorismo, que na verdade a gente, né, fala empreendedorismo, mas cabe muita coisa aí dentro, para mim tá desde nova. Eu sempre trabalhei com vendas, né? Na época da faculdade eu vendia roupa na porta-malas do meu carro. Então, eu falava com o pessoal da faculdade, olha, chegou roupa nova, bolsa, não sei o quê. O pessoal ia lá no estacionamento comprar comigo. Isso é empreender. Uhum. É daí que eu tirava dinheiro, né, pra fazer coisas. Então, com 16 anos eu comecei a trabalhar em loja. Então, assim, eu sempre empreendi. Eu incluí a área da saúde nessa minha vida. Então, eu consigo ter essa liderança muito forte, porque sempre veio desde Já nova. era algo nato que você foi desenvolvendo ainda ao Exatamente. decorrer da vida, em todos os lugares que você estava, inclusive no espaço que você trabalhou corporativo, né? Hoje já existem Exatamente. muitas empresas que contratam pessoas com perfil empreendedor. Exatamente. Me chamou a atenção você falar que você tinha 5 projetos da empresa que você já tinha traçado. E isso é muito legal, porque o sucesso de muitas empresas, muitas vezes é por causa daquele cérebro pensante que não está só envolvido com, como você falou, IA, mas que tem todo um cronograma que vai desenvolver o que aquela empresa precisa, estando naquele cargo correto, vamos dizer assim, né? Então, lá no seu negócio, no seu trabalho, numa empresa corporativa, você também empreendia. Sim, exatamente. No entanto que a empresa ela tinha polo em vários estados, né? E a menina dos olhos sempre foi São Paulo. Mas o Rio de Janeiro era 5 vezes maior do que São Paulo. Porque eu estava lá empreendendo. Talvez a pessoa que estava lá em São Paulo não tinha esse perfil. E todos nós éramos diretores de unidades, né? E mulheres tinham 3 ou 4. Somente eu tinha esse perfil empreendedor. No entanto que todos acabaram. Acabaram porque elas não aguentaram, não tinha evento, não tinha projeto, não tinha nada e foram para outras funções dentro da empresa. Eu fui a única que me destaquei e prego que se destaca, leva a martelada. Exato. Exato, foi isso que aconteceu. Então, assim, eu sempre fui empreendedora mesmo, sempre dei um jeito na minha vida e fui para a área da saúde e consegui atrelar os dois. Então, eu acho que meu diferencial é esse, que eu sou da área da saúde, mas eu consigo desenvolver negócios. E assim, inclusive, eu já deixo o convite para você para voltar daqui na live, no podcast, para nós falarmos a respeito do posicionamento da mulher nos ambientes de poder mesmo, espaço de poder, principalmente envolvendo ambientes corporativos e ambientes com homens. Sim. Né? Porque eu acho extremamente importante. Eu creio que você vai ter muito conteúdo para compartilhar com a gente, para falar com as pessoas. Com certeza. Acho que vai ser bem legal a gente trabalhar esse tópico. Que se a gente começasse a falar que agora a gente ia desenvolver, então precisa de um podcast só para isso. Eu acho importantíssimo, porque você tem uma expertise muito grande para isso, se posicionou. E nos ambientes que você estava, você se destacou e com certeza foi líder de homens, Sim. Mas existe um por trás dos bastidores nisso, né? E eu quero saber tudo, e o público também quer. Com certeza, né? Tem bastante história para contar. Exatamente, então já deixo o convite. E eu tenho certeza que muitas mulheres passam por isso também, então vai ser bem interessante. Exato, e nós temos novidade que no final nós vamos contar, mas conta pra gente agora só dessa nova fase, porque você terminou de fazer um evento de sucesso, aí com alguns projetos sendo desenvolvido, mãe, agora empreendendo realmente com um negócio novo, que é o Hortifruti. Exatamente. Então, eu e mais 3 sócios abrimos um Hortifruti na Taquara, no Rio de Janeiro. Abrimos tem 1 semana exatamente, está uma loucura, porque estamos basicamente consertando avião em voo, né? O negócio é começar. Exato. Então, eu tô criando uma nova equipe, além da equipe que eu já tenho, agora uma equipe só do Hortifruti, que
Que aí tem nutricionista, tem os caixas, olha, manipuladores. São muitas pessoas e está sendo super desafiante, né? Então, assim, hoje é o primeiro compromisso que eu saio essa semana fora do Hortifruti para conseguir fazer alguma coisa. Que legal. Que honra também. O Hortifruti, para mim, como nutricionista, também é uma honra, né? Porque é trazer mais saúde. Tem tudo a ver, né? Com isso, seu mais nicho. saúde pro estado, pro bairro ali, qualidade nutricional também. Então, é mais um empreendimento, só que dessa vez de uma forma diferente, né? É muito diferente ter uma loja física. Mas estou muito feliz, está dando super certo. Os clientes estão super animados com tudo que está vindo aí. E a nossa tendência é crescer. E temos uma novidade aí, né? Eu vou dar só um spoiler que para as pessoas que te acompanham, até as que não acompanham, você que quer entender melhor tanto da área de saúde, dessa área de uma mulher multipotencial, essa área de mulher que realmente precisa estar se posicionando, tá chegando coisa boa. Sim. E tem coisas aí que vai trazer mais conteúdo para elas, outros projetos. Deixa um recadinho para as pessoas antes da gente finalizar. Quer falar? Isso. Então, nós estamos com alguns projetos já em mente. Além de 2026, o projeto Saúde Feminina está todo detalhado dos eventos presenciais. Esse ano, nós ainda vamos ter mentoria com a Alessandra Pinheiro. Ela vai falar sobre saúde feminina da mulher 40+. É uma mentoria super exclusiva apenas para nutricionistas, são 50 vagas. Nós vamos também abrir o podcast do Saúde Feminina, que nós vamos trazer mulheres somente, não vai ter homens participando, desculpa novamente, homens. Nós vamos ser só mulheres para trazer um pouco da vivência de cada uma. Não vai remeter apenas à saúde, mas sim à vivência. E também vai ter a mentoria que eu estou criando, minha, sobre empreendedorismo para mulheres na área da saúde. E esse projeto vai ser bem bacana, vou contar com a sua ajuda. E vem umas novidades também com a Lu aqui, né, Lu? Isso, vem novidades isso comigo também, que isso aí é segredo. Acompanham que vocês vão ver. Isso aí, me acompanha lá. Eu vou dar só o meu Instagram, porque no meu Instagram já tem tudo. É Laís Diniz S. Qualquer coisa... Laís Diniz S. Isso, né? Nós vamos colocar aqui no vídeo... Você é mineira? Mineira. Né? Porque sabe que a gente fala com X, a pessoa pode confundir. Isso. Mas é Laís Diniz S. Me acompanha lá que todos esses milhões de projetos aí, de 1000 tarefas que eu faço, vai estar por lá. De multipotencial, mulher macro. Verdade. Que delícia, quero te agradecer aí por estar aqui conosco e conseguir uma vaguinha nessa agenda lotada sua. É um prazer ter você aqui com a gente. E... estou finalizando mais um podcast no Apareça e Cresça. Poderia ficar aqui por 5 horas. Poderíamos. Ia ter muito papo, mas já deixo o convite aí para você voltar. E até o próximo Apareça e Cresça. Obrigada, meu amor.